Olá, crianças! Tudo bem? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana na presença do nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles está em Tiago 1:22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Novamente, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto está falando que existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não são salvas. Como assim, tia? Porque entra aqui e sai aqui. Elas não ficam no coração. Mas todas aquelas pessoas que ouvem aqui e guardam no coração e receberam a Jesus como seu Salvador, essas são salvas, porque elas praticam a palavra de Deus. Então, mais uma vez, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus nos conta uma história muito legal, que está lá em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. A tia vai ler e eu vou explicar para vocês. Então, está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Que fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre uma rocha. Aí o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque ela foi edificada, ela foi construída sobre uma rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é considerado um homem insensato, um homem que não é sábio, um homem nécio que construiu a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. Ela desabou e foi grande a sua ruína. Agora nós vamos entender o que esse texto quer nos falar. Ele está falando que existem duas pessoas que construíram uma casa. Uma sobre a rocha firme e a outra sobre a areia. A isso nós chamamos de fundamento. É aonde você constrói a casa. Então, aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, o rio subiu, veio os ventos, mas ela ficou firme, ela não desabou, porque ela fora construída sobre a rocha. Essa casa aqui, ó.
Ela foi construída sobre a rocha. Aí veio a chuva, chuá, 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 subiu os rios e foi para lá e veio para cá, sopraram os ventos. E ela não desabou, ela não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha. A esse homem chamamos de prudente, porque ele ouviu a palavra e guardou no seu coração. Agora, aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, o fundamento, a areia, foi comparado a um homem insensato. Por quê? Veio a chuva, chuá, 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 subiu o rio, aí a casa foi, e foi, e foi, e sopraram os ventos. E sabe o que aconteceu? Ela desabou, porque ela não foi edificada sobre a rocha, e sim feita na areia. Foi grande a sua ruína, tadinha da nossa casa, ela desmontou inteirinha. Muito bem, mas tem ainda uma outra lição. Essa casa, ela quer nos falar o seguinte: pode ser que eu e você nunca vamos construir uma casa, mas nós estamos construindo uma casa muito, muito mais importante. É a nossa vida. E a nossa vida, ela é feita de coisas que nós fazemos, pensamos e sentimos. Então, e assim como a casa da nossa história, que tinha um fundamento, a rocha e a areia, e a nossa vida também tem um fundamento. E sabe qual é o fundamento? Chama-se pecado. Todas as vezes que nós construímos a nossa casa em cima do pecado, é como se nós estivéssemos construindo em cima da areia. Um dia ela pode desabar. Então, nós, quando fazemos coisas erradas, quando fazemos coisas que desagradam o Papai do Céu, quando somos egoístas, quando ficamos zangados, desobedientes, tudo isso vem atrapalhar a nossa casa. É como se ela fosse edificada sobre a areia. E pode ser grande a sua ruína. Então, como nós podemos fazer para edificar a nossa casa, a nossa vida na presença do nosso Deus e termos uma casa firme e que nunca desabe? Primeiro, nós precisamos entender na palavra de Deus que Jesus, ele veio a esse mundo, ele morreu, ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu, tornou-se homem como um de nós, como eu e você. A única coisa é que ele nunca falou coisas feias, ele nunca pecou, ele nunca errou, porque ele era santo. E ele que contou essa história para nós, que eu estou contando. Muito bem, só que ele também morreu na cruz, como temos aqui no nosso painel. Ele derramou o seu precioso sangue para purificar a nossa vida, para nos perdoar de todo o pecado. Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e hoje ele está lá no céu, na presença do nosso Deus. Quando eu consigo entender tudo isso, eu nunca vou edificar a minha casa sobre areia e vou fazê-la sempre na rocha. Então nós precisamos colocar dentro da nossa vida essas coisas preciosas, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos entender que Jesus,
Ele nos ama e Ele quer morar na sua casa para todo sempre. Basta que você o aceite, que você o receba como seu Salvador. Vamos agora orar, pedir para que o Papai do Céu venha morar no nosso coração e nos ajude a edificar uma casa viva e que possamos assim tornar praticantes da sua palavra e não somente ouvintes. Vamos fechar os nossos olhos como essas crianças. Feche os seus olhinhos, junte suas mãozinhas e vamos orar, pedir para o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a estarmos edificando a nossa vida na tua palavra. Ajuda-nos a nos tornar praticantes dela e não somente ouvintes. Pai do céu, muito obrigada mais uma vez pelo teu amor e pelo teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a tia agora quer cantar um cântico que fala assim, é muito fácil. Você pode, durante a semana, cantar e guardá-la no seu coração. Diz assim: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte não vai cair, a tempestade vai e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte não vai cair, a tempestade vai e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Espero que você tenha entendido. Não construa a sua casa na areia, mas construa na rocha, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Um beijo grande no seu coração e até a semana que vem. Deus abençoe. Tchau!